todos graça e paz. O milagre da vida acontecendo, né? Essa linda manhã estamos aqui vivos pela graça de Deus. Já fomos edificados, a palavra foi lida, mas Deus quer trazer mais ao nosso coração, né? Quem está conosco pela internet também, abraçamos à distância, que seja um tempo precioso de aprendizado. Vamos estar orando? Ó Deus, nós te agradecemos porque Tu és o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus Mantenedor. Mas Tu és em Cristo nosso Deus Salvador, Redentor. Te agradecemos pela semana que tivemos e agora te agradecemos pela nova semana que estamos iniciando, esse lindo dia, o milagre da vida que Tu possibilitas a cada um de nós. Nosso coração está batendo, nossa voz está funcionando, nossos ouvidos estão ouvindo, nossos olhos estão enxergando, nossos pés estão caminhando, nossas mãos podem ser estendidas, podemos abraçar. Enfim, ó Deus, te agradecemos por tudo e agora pedimos a Tua bênção para a exposição da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Que esse momento seja de crescimento para todos nós. Que a palavra possa estar indo ao encontro de cada coração que está aqui presente e daqueles que estão conosco pela internet. Tu és poderoso para levar a Tua palavra ao mais profundo de cada coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto da nossa exposição, Êxodo, capítulo 15. Vamos falar um pouco sobre as amarguras do deserto. Capítulo 15 de Êxodo, 22 a 27. Leitura alternada desse texto. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Em cima do texto, então, o tema está proposto. Minha primeira palavra é: todos nós temos a experiência deserto. Ninguém escapa da experiência deserto. E a analogia é perfeita. Assim como Deus retirou aquele povo do Egito e o conduziu ao deserto, Ele tirou você também da escravidão do pecado em Cristo
libertou você um dia pela sua graça, porque você foi eleito por Ele, escolhido, e é Ele quem nos conduz muitas vezes também pelo deserto. Então, minha proposta é que nós entendamos essa analogia e que caminhemos nesse texto aprendendo que, como povo de Deus, como igreja de Deus, também estamos caminhando muitas vezes uma experiência deserto. E como que eu estou reagindo a isso? A resposta será dada durante o estudo. Mas a minha proposta é decidir vencer as amarguras da vida. Mas a decisão não é você sozinho. Eu resumi aqui o meu objetivo da aula. Debaixo da graça de Deus, você viver nesse mundo como filho de Deus, como eleito de Deus, como salvo pela graça de Deus, caminhando e vencendo as amarguras da vida, glorificando a Deus. Vamos ver que há duas formas de estarmos reagindo às amarguras da vida. Uma que vai dar crescimento e outra que você vai ficar amargurado, azedo, revoltado até contra Deus muitas vezes. Por isso que eu estou trazendo essa proposta para nós caminharmos então nesta direção. Bom, Deus em sua sabedoria paternal muitas vezes leva-nos a experimentar amarguras. É Ele que nos leva. O estudo de hoje baseia-se na primeira experiência de Israel após a passagem do Mar Vermelho. O povo está começando a caminhada. Né? E antes de entrar na exposição do texto, os que têm a minha idade, vão lembrar que as nossas avós, pais diziam que remédio bom é remédio amargo. Já ouviram essa frase? Remédio bom é remédio amargo. Eu não sei se alguém aqui passou, eu sempre fui meio magrinho mesmo, né? Então achavam que eu era doente quando era menino, né? Naquela época tinha emulsão de Scott. Alguém conheceu emulsão de Scott? Estão sorrindo aí, né? Emulsão de Scott. Então Paulo Gerson tem que tomar emulsão de Scott para ver se melhorava. Remédio à base de figo, óleo de figo de bacalhau. Um gosto terrível. Aí ele vinha minha mãe, então, com uma colher cheia. Paulo Gerson, abre a boca. Ele descia a goela abaixo, assim, dava até um calafrio. Era um fortificante da época. Depois surgiu o biotônico Fontoura, né? Aí misturava os dois, né? Tal, para tomar, tal. Mas era uma ideia, remédio bom e remédio amargo. Até hoje, tem problema de estômago, toma boldo. O boldo, boldo e tal, né? Então, eu vou pensar hoje que Deus tem, às vezes, um remédio amargo para nós. O deserto, muitas vezes. Então, meu aula vai mostrar como que aquele povo reagiu. Está começando a caminhada. E às vezes o crente está começando a caminhada, ele aceitou a Cristo, foi salvo por Cristo, e ele começa a enfrentar tanta tempestade, ele falou, mas que coisa! Quando não era crente, parece que não tinha tempestade, agora o negócio piorou, agora é só tempestade. É lógico que todos nós passamos por dificuldades, né? E aquele povo passou, era o povo de Deus, escolhido para daquele povo vir o Messias prometido. E aquele povo, nesse momento, vamos ver o que aconteceu, então, expondo o texto. Experimentando a amargura. Aquele povo experimentou, nós também experimentamos. Nenhum crente vai chegar ao céu sem angústias, sem provações, sem lutas. Esse mundo caído é um mundo onde nós enfrentamos, muitas vezes, coisas amargas, difíceis na nossa vida, né? E algumas coisas podemos aprender com esse texto. Foi Deus quem conduziu o seu povo àquele lugar. Vamos ver no texto? 13, 18. Aquele povo não estava lá por acaso. Então, Êxodo capítulo 13,
o verso 18. Vamos ler aí 17 e 18, né? Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. É um caminho bem mais curto, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Quem que é o sujeito aí? É Deus. Olha o sujeito aí. Você aprendeu isso na escola? O sujeito da frase? Né? Bom, aqui. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, essa primeira coisa importante. Foi Deus quem conduziu o povo ao deserto. Quando você estiver passando por uma amargura, uma enfermidade, um problema, Deus é soberano. Ele está conduzindo você ao deserto. É lógico que eu estou aqui anulando o seu pecado. Às vezes nós estamos sofrendo alguma coisa por pecados pessoais. Né? Pecados que eu tenho que confessar, me arrepender, confessar e abandonar. Mas não é toda a situação que estou vivendo porque eu cometi um pecado. Deus está permitindo, ele tem um propósito. Quando Paulo estava com espinho na carne, ele tinha cometido um pecado? Não, era um apóstolo servindo a Deus. E estava sofrendo com espinho na carne. Então, a primeira coisa, ver a soberania de Deus. Foi Deus quem conduziu o seu povo àquele lugar. E Ele conduz você também. Uma enfermidade, um problema. Perde o emprego, né, presidente Michel? Você queria perder o emprego? Deus não é soberano? Então vejam que são situações. E só para fundamentar mais esse primeiro ponto aí, que Deus conduziu o povo àquele lugar, abram comigo no livro de Ruth. Vejam Noemi lá. Um exemplo bíblico de alguém que está vivendo. Livro de Ruth, capítulo 1. Versos 20 e 21. Morreu o marido, morreram os filhos, é isso? Eles foram embora de Belém, né? E vejam nesses versos aí. Porém, ela, Noemi lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Bom, nós sabemos que aqui, eles foram embora de Belém, tinha fome, foram procurar uma terra melhor, chegando lá, a amargura chegou também. Deus soberano permitiu a amargura, depois, é lógico, a história tem um desdobramento, eu estou mostrando que Noemi está reconhecendo aqui que há um Senhor soberano que permitiu essa situação de grande angústia. Já pensou perder o marido e 2 filhos? O tamanho dessa amargura, dessa tristeza. Você perde um ente querido, o luto se processa em 6 meses a 1 ano, no mínimo. Esse é o tempo de processar o luto. Agora, alguém perdeu o marido e 2 filhos. Situação difícil. Então, Deus
permite essas realidades na nossa vida. Bom, o outro texto é Jó, né? Só abrir lá em Jó. Acho que Jó não precisa nem abrir, né? A história é muito conhecida. Jó perdeu o quê? Os bens? Os filhos? A saúde? Você já perdeu tudo? Você já perdeu tudo isso? Você já perdeu seus bens? Você já perdeu todas as pessoas da sua família? E depois ainda perder a saúde? E em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. Veja lá só um detalhe do texto de Jó lá. Esse acho que é bom a gente saber, não é isso? Ler. Eu sei que você já sabe. Capítulo 2 de Jó, o verso 10, resume bem o que Jó estava pensando, né? Veja aí. Jó 2:10. A esposa de Jó estava, abandona e amaldiçoa Deus e morre. Né? Até a esposa estava contra Jó, né? Até a esposa, mas veja o cara. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó está dizendo, olha, a vida tranquila, bonançosa, riqueza, família maravilhosa, bênção de Deus, mas agora chegou o dia da provação. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Noemi, Jó e há outros personagens, né, que passam por dificuldades. John Bunyan ficou 12 anos na prisão. Você já leu O Peregrino? Belíssimo livro. Ele ficou 12 anos na prisão por pregar o evangelho. E a esposa e os filhos ficaram sem ele. Provação, experiência deserto. Né? Então vejam. Né? Então, bom, essa primeira coisa, foi Deus quem conduziu o povo, seu povo àquele lugar. Alguma pergunta? Posso ir por letra B? Aqui o microfone, por favor. Vamos depois, então. Pastor, eu costumo ler o texto lá no início só para... É lógico que eu não vou dar aula no texto, mas, eu vejo ali também um exemplo impressionante disso. Os apóstolos foram presos, depois foram soltos lá, né? Passou por todo aquele processo. Aí o que aconteceu? Eles surraram, açoitaram, eles se soltaram. Só que aí acontece uma coisa que assim, eu acho que era um momento especial, que eles saíram regozijando-se por ter, assim, pelo privilégio de sofrer, né, por conta do Evangelho, né. Sim. Então, assim, eles obedeceram, eles estavam obedientes, Sim. Foram presos por isso, foram açoitados e saíram alegres, né, tem o termo lá que eu esqueci, mas por ser achados dignos, né, de sofrer. Sim. Por conta do Evangelho. Né? Então, essa atitude deles aí não para a gente compreender isso, a noção que eles tinham de saber, da certeza que estavam dentro da vontade de Deus. E debaixo da soberania de Deus. Mas é lógico que a narrativa de Atos é belíssima, né? O mesmo Deus soberano que aqui, no texto lido de hoje, mandou um anjo para libertar os apóstolos, no capítulo 12 de Atos, o Deus soberano, que você crê, que você confia, permitiu que Tiago fosse morto ao fio da espada. Isso diz lá o texto. Tem um verso para dizer sobre Tiago. E Herodes mandou matar Tiago, ele foi morto. E depois, mais embaixo, um anjo liberta Pedro. Mas não é o mesmo Deus? É. Deus é soberano. Na economia da Trindade,
do conselho de Deus, era melhor Tiago morrer e ir para o céu. Isso acontece com irmãos nossos em Cristo. Né? Pessoas que morrem novas. Mas por que Deus? Né? Podiam ter uma vida para pregar o Evangelho. Deus é soberano. Ele manda para o deserto e Ele quer que Ele seja glorificado através desse momento. Né? Bom, letra B lá. A amargura não é um acontecimento, mas uma reação do coração humano. Como que eu reajo a situações que me trazem tristeza, angústia, sofrimento? Alguém que afirmou o seguinte, que a nossa vida, 10%, ela se resume nos acontecimentos, nas coisas que acontecem com a nossa vida. E 90%, a nossa vida é feita de reações a esses 10%. É um dado interessante. Né? Então, 10% são os acontecimentos. E 90% são as reações. Como que eu reajo às amarguras, às situações difíceis da vida? Quando eu estou doente, por exemplo, como que eu reajo? Quando há um problema na minha família, como que eu reajo? Qual a minha forma de reagir a isso? Veja que o texto lá vai nos mostrar, não é isso? Voltando ao texto, então, vamos ver o que diz lá o texto básico do nosso estudo lá. Êxodo, capítulo 15, só para você lembrar o que... O que diz o texto aí? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então veja qual foi a reação daquele povo. Nós vamos trabalhar daqui a pouco um pouco sobre isso. Só estou antecipando. Aquele povo reagiu com murmuração. A reação daquele povo não foi ver a mão de Deus, a soberania de Deus, a providência de Deus. E há um verso lá em Provérbios 24, 10, precisamos aprender a reagir positivamente, com confiança. Provérbios capítulo 24, o verso 10. Há uma palavra bíblica aí, oportuna, lembrando. Veja o que diz a sabedoria bíblica. Se te mostras fraco no dia da angústia, da amargura, das provações, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É lógico que força aqui, lembra, como que eu posso me fortalecer no Senhor nas minhas fraquezas físicas, emocionais, mentais e espirituais. Então, a amargura é um acontecimento, não é um acontecimento, mas uma reação do coração humano. Porque a amargura todos nós vamos passar. Ninguém está a escape. A frase é muito conhecida, né? Deus promete nos dar chegada segura no céu, em Cristo. Mas não promete para ninguém uma jornada tranquila. Ninguém tem que esperar como cristão uma jornada só bonançosa, tranquila, uma caminhada sem problemas, sem dificuldades. Letra C. A amargura nasce quando somos frustrados em coisas necessárias. Veja o texto lá, o verso 22. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então vejam. Bom, a água, ela é elemento para a sobrevivência humana. Você não vive sem água. Né? Agora, aquele povo estava já 3 dias caminhando no deserto. E como que eles transportavam água? Era o odre, né? Um cantilzinho lá que colocava lá. Imagine 3 dias caminhando, bebe um gole, bebe mais um gole,
bebe outro gole, e no final vai beber, não tem nenhum gole mais. E a boca está seca. A boca está seca. Vocês sabem que não beber água pode morrer desidratado. Então era questão de sobrevivência, ter água para beber. E Deus está permitindo isso, gente. E às vezes Deus permite na nossa vida situações também, a nossa própria sobrevivência. Ele está nos provando. Então, a amargura surge quando somos frustrados em coisas essenciais da vida. Muitas vezes, coisas que nós precisamos, temos que ter na nossa caminhada. Deus sempre nos prova em pontos essenciais. Lembre-se disso. Deus vai mexer em pontos essenciais da sua vida. Como filho, para crescimento. O que Deus fez lá? Na quarta-feira eu dei um estudo aqui sobre isso. Descanso na fé. Gênesis capítulo 22. O que Deus pediu para Abraão? Isaac. Tocou em algo essencial para aquele homem. Ele tinha esperado 25 anos para nascer o filho da promessa. E Deus fala, Abraão, eu quero o seu filho. Nós conhecemos a história. Deus abençoou Abraão. Isaac não foi morto. Mas diz o texto que Deus provou Abraão. Abraão amava Deus e amava Isaac. Mas nesse momento agora, Deus prova Abraão para entregar o seu filho. Deus tem provado você também. Coisas essenciais. Um outro exemplo bíblico que eu posso lembrar aqui, já lembrei, o caso de Jó. Isso também foi provado. Então, quando você estiver sendo provado em coisas essenciais da sua vida, procure ver a mão de Deus. Está tendo algum propósito na sua vida, algum objetivo. Então, 3 pontos aí, experimentando a amargura. Foi Deus que conduziu, é Deus que permite. Né? A amargura não é um acontecimento, mas uma reação do coração humano. E a amargura nasce quando somos frustrados em coisas necessárias. Tudo bem? Posso prosseguir? Uma pergunta? Vou para o segundo. O irmão Aureliano está pedindo a palavra. Pastor, isso aí foi um desafio tremendo. Pensou um funeral, 10 filhos. Um funeral, 10 filhos, assim, 10 caixões. É uma fé muito forte em Deus. Ok. Mais alguém? Como superar as amarguras? Que vamos passar é fato. Indiscutível. Todo cristão vai passar por amarguras. Agora, como superar as amarguras? Como que eu as supero no dia a dia? Aí o texto nos responde. Primeira coisa, não murmure. Veja no texto aí. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? O que é murmurar? Vou dar um resumo rápido aqui. Alguém já disse que murmurar é um som breve e baixo. Somzinho. Resmungar é um sussurrar baixo o seu descontentamento. O conteúdo da murmuração é maledicência, queixa e difamação, muitas vezes. A murmuração é um cântico de insatisfação e incredulidade. Alguém disse que a murmuração é a música do inferno. É a música do inferno. E aqui nesse texto que estamos lendo, é a primeira vez que o povo está murmurando. Está começando a caminhada. Mas não é a última vez. É a primeira de uma série.
Só vocês lerem. Êxodo, depois Números, não é isso? O povo foi murmurando ao longo da caminhada. O povo foi murmurando. Então vejam como superar. Não murmurar. A murmuração é a mais natural expressão da pecaminosidade humana. É uma abominação para Deus. A murmuração. Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 1. Veja lá na frente o que vai acontecer. Deuteronômio, capítulo 1. O verso 27. Murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, olha o povo de Deus, tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Olha a conclusão daquele povo. Deus nos odeia. E nos tirou do Egito para que nós sejamos entregues aqui nas mãos dos amorreus. Essa foi a reação do povo. E eu faço um link desse texto lá com Paulo. Veja lá, Filipenses. O que Paulo disse lá em Filipenses agora? Já no Novo Testamento, igreja de Deus, povo de Deus. Né? Filipenses capítulo 2, o verso 14. Fazei tudo, não algumas coisas, fazei tudo, sem murmurações nem contendas. Você tem feito tudo sem murmurações nem contendas? E há um detalhe importante. O Deus que levou o povo ao deserto, que agora está murmurando, o texto vai mostrar que Deus pune os murmuradores. Volte lá para Números agora, capítulo 15. Números 15. O verso 29, Números 15, 29. Acho que eu anotei errado aqui. Acho que é mais para frente. É 14, 29. (27 a 29). Até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida e do Senhor, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Murmurastes. Veja aí, Deus está punindo. Ainda no capítulo 16 de Números, o verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. 49. Os que morreram naquela praga foram 14.700. Fora os que morreram por causa de Corá. Então, só estou mostrando aqui rapidamente. Deus odeia a murmuração. E Deus puniu aquele povo por causa da murmuração. Deus é tão bom comigo e com você, porque se Ele punisse hoje, acho que muitos de nós já estaremos mortos. Se Deus usasse o mesmo critério hoje, de punir a murmuração, quem sabe nós teríamos algumas dificuldades nessa área. Pois não, minha irmã?
Pastor, qual que é a diferença de murmuração e queixa? Porque no Salmo 142, o salmista fala que ele derrama perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Aí dá a impressão que não é uma reclamação, né? Então, qual que é a diferença de murmuração e queixa? Boa pergunta. Bom, eu creio que aí o salmista, no Salmo 142, ele está abrindo o coração diante de Deus frente ao sofrimento. Ele não está contestando Deus. E nem condenando Deus. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui. A queixa é uma queixa de desabafo de um coração angustiado, amargurado. É o choro de alguém que está sofrendo. Nesse sentido que eu vejo o salmista dizendo isso perante Deus. Né? Nesse contexto aí. Esse salmo e outros, né? Salmo 102 é uma oração de quebrantamento. Então, a palavra queixa aí não é insatisfação com Deus, nem contestação do que Deus está permitindo, né? Mas está abrindo o coração. Eu vejo nesse sentido. Esse salmo e outros salmos também podem mostrar essa mesma realidade. Ok? Mais alguém? Ok. Segunda coisa. Não busque culpados pela sua amargura. Se nós estamos com uma amargura no coração, com uma luta, e nós começamos a procurar culpados para isso. E o texto mostra, veja lá. O que o povo fez? Além de murmurar, qual foi a reação do povo lá, saindo da terra do Egito, começando a caminhada? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então, o povo agora está procurando, então, colocar a culpa da amargura em alguém. Moisés é o culpado. Quem que levantou Moisés? Para ser o líder. Quem que apareceu para Moisés lá na sarça, estava ardendo e não se consumia, disse, Moisés, Moisés. Não foi Deus? Quem colocou Moisés como líder não foi Deus? Então, contestar e culpar Moisés é culpar Deus. Porque Moisés era uma autoridade de Deus ali, no meio do povo. Esse mesmo comportamento acontece hoje. O marido culpa a esposa. E a esposa culpa o marido. Por uma frustração do coração, um joga a culpa no outro. O patrão culpa o empregado e o empregado pode culpar o patrão. Não vou dizer que existem situações que a questão não é murmuração. Estou dizendo que há situações em que isso acontece. Em que a pessoa está tendo um coração amargurado diante de uma situação que Deus está permitindo a soberania e a pessoa então está procurando alguém culpado. Na igreja, eu estou frustrado com alguma coisa, vou culpar a liderança da igreja. Quantos fazem isso? A liderança é culpada. A história se repete. Acontece. Pessoas que murmuram contra a liderança da igreja. No lugar de orar pela liderança, de procurar a liderança e conversar se há um problema para ser resolvido. Nós somos pecadores, os israelitas eram pecadores, nós também somos. E temos reações semelhantes hoje. Procuramos culpados quando estamos amargurados. Porque um coração amargurado, você tem que parar e pensar. O que está acontecendo com o meu coração? O que está acontecendo? Por que eu estou amargurado? Por que eu estou frustrado com a minha igreja? Será que o problema é a liderança ou sou eu? Eu já investiguei meu coração, o motivo da minha insatisfação. Mas eu nem fiz isso. Mas tem que arrumar um culpado. É a mesma reação daquele povo. Igualzinho, não tem nenhuma diferença. Nem mais, nem menos. O povo agiu desta forma.
forma muito clara. É isso, colocando a culpa em Moisés. Né? Em Moisés. Que havemos de beber? Foi a reação. Se você quiser caminhar comigo, capítulo 16, um pouco à frente aí. Êxodo 16, verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Agora acrescentou até Arão aí. Está no meio. Né? Ainda, Êxodo 17, o verso 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. E disse, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Né? E ainda Números 16, 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Então você vê que foi uma constante procurar um culpado. No lugar de olhar a soberania de Deus, a mão de Deus, Deus estava forjando o caráter daquele povo no deserto. Não, tem que achar alguém que é culpado. Culpado. E essas reações, como disse, podem acontecer hoje também na nossa caminhada. Ok, tudo bem? Alguma pergunta? Presbítero Lindo, aqui o microfone, duas pessoas aí, por favor. Pastor, isso também contaminava outras pessoas que acabavam se queixando e também murmurando, né? Iam contaminando outras pessoas, aumentando assim a proporção de pessoas que estavam murmurando, né? Bem lembrado. A murmuração tem um poder de contaminação. Exatamente. Uma pessoa que está com o coração azedo, insatisfeito, ela vai contaminando outros. Uma família inteira fica contaminada. Uma igreja. Isso é possível. É o pecado do coração. Alguém pediu a palavra aí? Viu, pastor? Tem pessoas que é igual Giló, é amargo, mas gosta. Porque muitas vezes a pessoa vai para um caminho errado, faz coisas que não deve fazer, faz muitas coisas que desagradam a Deus, então ele vai colher as consequências, né? Há caminho que parece direito, mas no final é caminho de morte. Sim. Então a pessoa às vezes procura essas coisas e a vida fica muito amarga para ele. Ok, muito obrigado. Mais alguém? Ok. Letra C. Busque em Deus a solução para a sua amargura. Não culpe o outro. Avalie seu coração. Você está murmurando contra a esposa contra o marido, pais contra filhos, filhos contra pais. Sonde seu coração. Busque em Deus a solução para a sua amargura. Veja no texto aí. Veja qual foi a reação de Moisés. Então, tem um então aí. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Não temos água. E quando achamos água, estava amarga. Não dava para beber. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então vejam. E Moisés liderou aquele povo 40 anos. Eu fico imaginando Moisés sendo confrontado 40 anos. E aqui Moisés orou a Deus e Deus deu a solução. Então a solução está em Deus, não de jogar culpa no outro. Foi isso que Moisés fez aqui. E o texto diz aqui que pegou lá uma árvore lá. Aparentemente foi uma solução até simples, né? Mostrou lá uma árvore lá. Dizem aí os estudiosos, os comentaristas bíblicos, que ali não tinha uma árvore dessa natureza. Uma árvore poderosa ou milagrosa
que pudesse colocar na água lá e a água amarga tornar-se doce, tornar-se potável. Mas o fato é que Deus mostrou a solução. Através de uma árvore. No aspecto da exegese do texto, não tem amparo para isso, mas podemos dizer que aqui já tem uma ilustração da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não foi de madeira? Cristo não foi a cruz por mim e por você? Então podemos dizer que esse milagre aqui aponta para Cristo. E eu gosto de tomar isso como ilustração de que a solução de Deus para a nossa vida é Cristo. A nossa insatisfação encontra satisfação em Cristo. O nosso vazio existencial encontra a solução em Cristo. A nossa falta de paz encontra paz em Cristo. A nossa falta de esperança encontra esperança em Cristo. Cristo é tudo. Lá foi uma árvore. Mas no caso da nossa vida não foi um milagre de uma árvore, mas foi Cristo na cruz por mim e por você. Então eu vejo aqui que Deus, para resolver a minha murmuração, a minha frustração, Ele me dá a graça dele em Cristo Jesus. Se Cristo está em mim, eu vou procurar ver uma vida de submissão à soberania de Deus, à vontade de Deus, e vou procurar no meu coração como vencer as frustrações, as lutas, as dificuldades, as angústias da minha vida. Vou encontrar em Cristo a solução, como aqui no caso foi encontrado através daquele processo lá, não é isso? Diz o texto que a árvore lá foi colocada, né? E houve a solução. Deus apontou a solução para Moisés. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Então vejam essa atitude, esse milagre de Deus. Né? Ok? Podemos... Pois não. Tem uma mão levantada lá atrás. Microfone, por favor. Pastor, será que o povo, quando era escravo durante 400 anos, eles tinham um coração amargurado? Eles murmuravam? Ou não tinham tempo para isso, devido ao trabalho esforçado que eles tinham? Porque assim, ficaram escravos, ficaram presos e tudo bem, Deus resgatou eles. Será que eles não queriam algo melhor, sempre melhor, e ter o conforto? Por isso eles murmuravam, ficavam amargurados. Ok, nós não temos a narrativa bíblica do tempo que o povo esteve no Egito, né? Temos a narrativa de que foram 430 anos. Mas tem uma narrativa de que quando eles estavam agora fora do Egito, eles estavam com saudades do Egito. Saudades das panelas, das comidas, não é isso? Enfim, então a gente dá a entender assim, que eram escravos, viviam uma vida desgraçada, debaixo do tacão de Faraó, e agora então querendo até voltar para lá. Isso acontece com o crente também. Teve uma vida ruim, pecado, agora é um crente, é filho de Deus, e agora no lugar de ter gratidão, pode ter murmuração. É analogia, pode acontecer. Passou? A pessoa teve uma época na vida em que o cardápio dela era um cardápio simples. Aí Deus dá a bênção dela crescer, e aí lá na frente ela não está satisfeita, porque agora cresceu e o cardápio agora não satisfaz. Enfim, esse risco do nosso coração ser um coração ingrato, insatisfeito, isso nos persegue. E ainda mais uma coisa importante dizer aqui. O mundo chamado pós-moderno, além de ser o mundo das facilidades, o conforto está presente, temos muito mais recursos, nossos pais e avós viveram com muito menos do que nós, e ainda somos uma geração hoje ingrata, insatisfeita, que murmura. Esse é o problema. E Deus está olhando para a igreja hoje. A igreja, né? É bom ter ventilador, ar-condicionado.
É bom, graças a Deus por isso. Mas se um dia chegar aqui e não tiver o ar-condicionado, eu tenho que agradecer a Deus que eu estou aqui. Então, o excesso de conforto nos leva a levantar muito o nível de exigência. É assim a vida. É sempre assim. A gente eleva muito a régua, né? A régua era aqui embaixo. A gente vai subindo a régua. Para estar satisfeito, antes era aqui. Agora, se a régua estiver aqui, tá bom. Não deu. Chega uma hora que a pessoa fica insatisfeita, tendo muito mais do que ela precisa. Alguém já disse, chegando em casa hoje, abra a sua gaveta, seu guarda-roupa. Você precisa de tudo que está lá dentro? Você não precisa. Você vai armazenando. Você vai ao shopping e compra. Então, realmente, é o coração humano. Pois não, aí pode falar, meu irmão. Números 11, a partir do 4. Pode ler, meu irmão. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Comiam de graça, né? Mas eles trabalhavam como escravos para comer, né? Comíamos de graça e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Ok, muito obrigado pelo texto. Veja aí, um texto, uma narrativa clara, né? Como é que o povo estava de olho lá no Egito e agora no deserto caminhando com Deus. Ok, eu vou caminhar então, terceiro ponto do meu estudo. As lições das amarguras. Tem que aprender. Se Deus está permitindo que eu esteja passando por uma amargura, Ele quer me ensinar. Deus quer me ensinar. A pedagogia de Deus está aí. É a pedagogia dele, os métodos que Ele usa, não é isso? Então vejam lá, voltando ao texto da nossa exposição. Houve um milagre, as águas tornaram-se doces, não é isso? Deus operou. Verso 25 aí. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Olha essa frase curtinha no texto ali. E ali os provou. Então, nas amarguras, a nossa fé é provada. Não tem um hino, um cântico aí? Como é que é? Começa. Cada vez que minha fé é provada, não é isso? Faz tempo que não canta. Faz crescer um pouco mais. Interessante. Faz crescer um pouco mais. Então, a nossa fé é provada. Eu até lembrei, acho que no canto, e coloquei aí. Nas amarguras, a nossa fé é provada. Então, a aprovação é para crescimento, é para fortalecimento. Para que os músculos espirituais fiquem mais fortes. Não é isso? Você tem a musculação na academia para fortalecer os músculos físicos. A aprovação é para a academia de Deus. Para você se fortalecer. A fé é provada para o seu fortalecimento, para o seu crescimento. E é bom só diferenciar aqui, eu vou ser rápido aqui, a tentação vem sempre para nos derrubar, arruinar. A aprovação é para benefício espiritual, para nosso crescimento na intimidade com Deus. Tiago fala que por meio da aprovação o cristão vence as deficiências e melhora o seu caráter. Logo, o começo do texto de Tiago lá, fala que as provações são para crescimento, para fortalecimento na nossa vida. Então, quando você estiver sendo provado, não culpe os outros. Não se revolte contra Deus. Mas veja que Deus tem um propósito, está provando você para crescimento. Nas amarguras aprendemos a praticar a palavra de Deus. Veja no texto aí, verso 25. O que Deus fez lá? Diz o texto que ali, além de provar, Deus estatutos e uma ordenação. Então Deus olha para a minha vida e para a sua, e Ele quer então que nós cresçamos na prática da sua palavra. Prática da sua palavra. A melhor maneira de aprendermos a palavra de Deus é aplicando em meio à tribulação. As verdades de Deus podem ser estudadas teoricamente,
mas só são apreendidas quando obedecidas ou incorporadas nas horas difíceis. Você lê a Bíblia, você se edifica, mas na hora que vem a aprovação, que você vai aplicar a palavra na sua vida. É a prática da palavra, né? A prática. E eu só lembrei de 2 textos aqui, mas a outra, né? Jesus disse que o homem que ouve a palavra e pratica é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. Final do Sermão do Monte. A casa fica firme. Vem as tempestades, ela fica firme. Né? A obediência produz resistência, fortalecimento. E, quiserem abrir comigo lá em Tiago, acho que é bom a gente ler esse verso aqui para... Vocês já conhecem, mas é bom, né? A prática da palavra. Eu tenho praticado a palavra em meio às provações. Capítulo 1 de Tiago, verso 22, é bem conhecido. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E, nas amarguras, aumentamos nosso conhecimento de Deus. Veja o verso 26 aí. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeram o que é reto diante dos seus olhos. Olha a palavra aqui. Clara, né? E deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá. É o termo hebraico aqui. Jeová Rafá. O Senhor que te sara. Nas amarguras aumentamos nosso conhecimento de Deus. Mas conhecimento aqui não é só conhecimento intelectual. Eu estou usando a palavra conhecimento aqui como relacionamento, intimidade. O verbo conhecer na Bíblia não significa armazenar conhecimento. Conhecimento intelectual. Mas na Bíblia o verbo conhecer lembra relacionamento com Deus. Intimidade com Deus. Então, em meio às provações, Deus quer que você se torne mais íntimo dele. É o pai chamando o filho para o seu colo. Essa é a grande verdade. Quando há uma provação, Deus diz, olha, está doendo, a doença está difícil, o problema está difícil, venha para o meu colo. Eu quero carregar você. Eu gosto mais do texto de Isaías 46. Depois você dá uma olhada lá. Desde o ventre materno até a vossa velhice, eu sou o mesmo. Eu carrego você. Eu salvo você. Esse texto para mim é magnífico. Em meio às provações, Deus quer trazer você para o colo dele, para os braços dele, para você crescer agora então na intimidade com ele. Ok? Lembrado aqui o texto de João 16, 33, né? No mundo 3 aflições, mas tende bom ânimo. Né? E eu lembrei aqui, nesse ponto de conhecer a Deus, diz aqui que ele cura nossas enfermidades. Se você olhar o texto, está dizendo aí que ele ia proteger aquele povo para não ter as mesmas pragas que ele mandou sobre os egípcios. Mas deixa eu dizer para você aqui, esse texto aqui está dizendo para mim, para você, que Deus pode curar qualquer doença física. Ele é soberano. E quando ele não cura, ele tem um propósito. Quando nós oramos para alguém que está doente, nós cremos que ele pode curar. E se ele não cura, ele não deixa de ser Deus. Mas mais do que curar as doenças físicas, Deus quer curar as doenças do meu coração. As doenças emocionais, as frustrações, as angústias da minha vida. Deus é o Jeová Rafá. Bom, ele já curou a pior doença da minha vida, né? O pecado, a lepra do pecado. Deus já fez um milagre na minha vida. Se eu morrer hoje, eu já fui curado da pior doença. A doença do pecado, ele me salvou em Cristo. Ele pode curar outras doenças? Pode.
Permitiu o câncer na minha laringe? Permitiu. O mesmo Deus permitiu, curou. Usou o médico. 2 cirurgias, exercício de fono. Eu tenho que glorificar o meu Deus. Quando eu fui para a fono a segunda vez, ele falou, olha, pastor, 50% do senhor voltar, 50% não voltar mais. Foi duro? Foi. Foi triste? Foi. Eu chorei. Mas não blasfemei contra Deus. Disse, Deus, tu és Deus. Se tu não me queres mais como pastor, tu tens propósito. Mas ele permitiu. Eu tenho que glorificar a Deus. Agora, ele curou o meu câncer de laringe. Você que não vai curar o câncer de outro. Por quê? Não sei. Soberania dele. Agora, independente de como a coisa acontece, eu tenho que glorificar a Deus, exaltar a Deus, descansar em Deus. A minha fé está nele, a minha confiança está nele a cada momento. Ok. Bom, eu só lembrando aqui nesse ponto aqui, intimidade com Deus, é o texto conhecido de Jó, né? Passou pelas provações, não é isso? Vocês conhecem lá o final de Jó, né? O que ele disse? A afirmação dele lá em Jó 42, 5, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, a aprovação de Jó levou Jó. Jó conhece a Deus de forma experimental, em meio à provação que ele passou. Okay? Podemos seguir? Conclusão e aplicações. Experimentando amargura, você vai experimentar até morrer. Alguns mais, outros menos. Soberania de Deus. Como superar as amarguras? Buscando solução em Deus. Lições da amargura. Deus prova a minha fé. Quer me fortalecer. Quer formar em mim o caráter de Cristo. Quer me levar a ter mais intimidade com Ele. Como você tem reagido às amarguras? Procurando culpados? Com murmuração? Você tem buscado culpados pela sua amargura? Nas amarguras você tem apreendido e aprendido a praticar a palavra de Deus? Nas amarguras você tem crescido na intimidade com Deus? Cada um tem que responder essas perguntas. Depois desse texto belíssimo, que trouxe ao meu coração a alegria de poder estudá-lo e trazer para vocês nessa manhã. Que nós aprendamos na nossa caminhada com Cristo, vencendo as amarguras e glorificando a Deus. Vamos tropeçar? Vamos. Pode ser que em um momento ou outro nós estejamos em fraqueza espiritual e vamos murmurar. Deus é tão bom que Ele perdoa. Mas procure crescer. O objetivo da minha aula é que você decida, pela graça de Deus, a vencer as amarguras glorificando a Deus.